Olá, turma, bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos. Mais um final de semana chegou. Nós vamos iniciar aqui com o livro de história, tá? Nós temos o tema hoje cultura indígena. Vamos iniciar na página 76, tá? Então peguem o livro de história e abram na página 76. Então, turma, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles estabeleceram o primeiro contato com os indígenas, tá? Então, nós já sabemos, né, que quando eles chegaram ao Brasil, né, eles encontraram um povo que chamaram de índios, tá? Os dois povos, eles se estranharam muito, né, pois eles tinham culturas e eram bem diferentes um do outro. E atualmente, turma, nós só sabemos algo sobre os indígenas, né, que habitavam o Brasil em 1500 devido a uma carta, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, escrivão, né, da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha, ele relatava, né, um pouco sobre os indígenas. Na verdade, ele descreveu, né, como eram essas pessoas, como eram os indígenas, alguns dos costumes, né, dos indígenas eram andar nus, pintar e enfeitar o corpo, tá? Como a ilustração mostra bem aí. Eles também utilizavam troncos e pedras para a fabricação de armas, tá? Nas aldeias indígenas não existia distinção de classe social ou cor, todos tinham direitos iguais. Quando uma tribo caçava, distribuía o resultado da caça com todos, então havia uma união, né, entre as tribos. Os únicos critérios de divisão que existiam eram sexo e idade, tá, na época. Ou seja, as mulheres eram responsáveis pela comida, as crianças, pela colheita e pelo plantio também. E os homens, eles ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados, como a caça e a pesca, tá? Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham os líderes da tribo, tá? Que eram o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região, né, que habitava. O cacique também é um chefe, né, que organiza e orienta os indígenas. Nas horas vagas, turma, em que não estavam cultivando ou caçando, né, eles produziam objetos utilizando elementos da própria natureza, né, como madeira, pedra e ossos de animais, né, para confeccionar canoas, arcos e flechas. E nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios e sentavam-se para ouvir história dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce e mandioca. Então, turma, de acordo com essas informações e com a leitura que vocês vão fazer do texto, tá? Iniciando na página 76 e 77, vocês vão realizar as atividades das páginas 78 e 79, tá? Turma, peguem o nosso livro de literatura infantil, abram na página 48. Também pegue o nosso paradidático, o Natal de Chico em Macacópolis, tá? Nós estamos finalizando o nosso livro, tá? Na página 48 hoje. O nosso paradidático aqui, né? O livro, o Natal de Chico em Macacópolis, vocês puderam descobrir, né? Na leitura desse paradidático, o valor que tem a família, o valor da família, né? A importância que tem dos pais darem atenção aos seus filhos, de ouvirem os seus filhos, tá? Então, essa história ela traz um valor muito importante que é esse acolhimento da família, tá? O valor de estarmos próximos um do outro, tá? Já que a história conta, né, fala, relata
da tristeza que Chico tinha, né, de não ter a atenção dos pais dele, né? O fato da família dar tudo a Chico, e a família achava que ele era feliz, mas na verdade, né, vocês puderam ver na história, que ele tinha uma tristeza, né, no coração. Então, vocês vão finalizar, tá? Na página 48, que a gente vai ver agora. Então, turma, aqui na página 48, na 19ª questão, e você o que aprendeu com essa história? É a pergunta, tá? Escreva no coração. Então, de acordo com a leitura, de acordo com o que você viu da história, né? A tristeza de Chico, o desejo que ele tinha. Então, o que foi que vocês aprenderam com essa história, tá? Então, a 20ª, vocês vão observar a imagem abaixo e escrever uma frase que representa essa imagem, tá? É uma imagem bem bonita, né? Então, vocês vão pensar bem, né? Em tudo que vocês leram, em tudo que vocês absorveram da história, tá? Tudo que decorreu com Chico, né? Os desejos de Chico, as tristezas de Chico. Então, vocês vão observar essa imagem e escrever uma frase que represente ela, tá? Turma, peguem o livro de artes, tá? Abram na página 45, tá? Observem, turma, aqui essas imagens. Vou passar algumas imagens aqui para vocês, tá? Então, essa primeira. Temos aqui a segunda imagem. Observem bem. Um prato com frutas. Temos aqui a terceira imagem, tá? Também frutas, pães, vinho. Temos aqui a quarta imagem, tá? Uma jarra de metal com frutas. Temos essa outra imagem aqui também com jarras, frutas e um cesto. Observem também essa outra imagem, tá? Temos uma jarra de metal, vinho, frutas, pães, um jarro com flores, todos sobre a mesa, tá? E por que que eu estou mostrando essas imagens aqui para vocês? Todas essas imagens que vocês viram se trata da natureza morta, tá? E a natureza morta, turma, é um tipo de pintura e fotografia, tá? Que vocês bem visualizaram, né? Em que se vê objetos, tá? Objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vinho, como vocês estão visualizando agora, garrafas, jarras de metal, como vocês estão visualizando também aí na imagem, porcelanas, tá? E vários outros objetos. A natureza morta, turma, ela se refere à arte de pintar, desenhar, fotografar composições desse gênero, tá? Então, observem, né, que todas as imagens que eu mostrei para vocês, tá? Se tratam de objetos inanimados, tá? Sobre a mesa, que representam essa natureza morta, certo? Turma, vocês vão estar realizando a atividade da página 46, que diz o seguinte: pegue algumas frutas e coloque em uma cesta. Arrume e observe-as até ficar satisfeito. Faça um leve esboço da cesta e depois desenhe as frutas. Destaque os contornos com giz, pincel ou pinte, tá? E sombreie o seu desenho, ok? Então, essa é a atividade, tá? Da página 46. Vocês vão estar também realizando a página 47, que diz o seguinte: no espaço abaixo, faça uma releitura da obra de Van Gogh, né, usando tinta guache de cores quentes, tá? Quem não tiver a tinta pode usar giz de cera, pode usar lápis de cor também, tá? Então, vocês vão estar fazendo a releitura dessa obra aí ao lado de Van Gogh,
ok? Então, turma, nós finalizamos aqui, tá? Eu desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa atividade. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem, ok?